Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar en un nuevo episodio acá en The Coach cada miércoles por mi canal de YouTube, Isaías Charón, y también en thecoach.tv. Recuerda que puedes encontrar todas las conversaciones de este programa en mi sitio web también, isaíascharón.com, y te puedes suscribir para recibir todas las semanas contenido de valor para tu proceso de desarrollo y crecimiento personal y profesional. Hoy tengo un invitado nuevamente desde Brasil. Es nuestro tercer invitado en este programa desde esa locación del mundo, así que te invito a preparar ahí el portugués para poder sumarte a esta nueva conversación hoy con Eric Ruffinelli, especialista en coaching, en programación neurolingüística, y conversaremos sobre cambio y liderazgo, dos elementos que hoy día golpean nuestra puerta, golpean a las organizaciones y donde necesitamos sin lugar a dudas ponernos a tono, pensar cómo poder adaptarnos de mejor manera, y de eso conversaremos con Eric Ruffinelli desde Sao Paulo. Te invito a que seas parte de este nuevo episodio acá en The Coach. Olá, Eric, como vai aí? Muito obrigado por ficar aqui conosco em The Coach. Muito obrigado pelo convite, Isaías. É um prazer estar aqui com você, compartilhando um pouquinho das experiências, conhecimentos e também compartilhando aquilo que a gente pode fazer para sobreviver esse período pós-quarentena, porque agora mexeu a estrutura de todo mundo, mudou a forma de trabalhar, mudou a forma com que a gente faz negócios, mudamos a linguagem que a gente estava acostumado a trabalhar. Muitos de nós estávamos acostumados, né, Isaías, a fazer treinamentos presenciais. Agora a gente precisa fazer essa nova roupagem para o digital. Então precisamos nos atualizar, precisamos fazer esse upgrade, que isso vai ser fundamental para as nossas carreiras. E aí a gente precisa até pensar um pouquinho que essa mudança, ela vai, quando terminar esse período de coronavírus, ele não vai voltar para como era antes. A gente vai ter que ter novos comportamentos, novas atitudes, novas habilidades para serem desenvolvidas. Isso vai impactar tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa carreira. Para nós que somos líderes de empresas, precisamos mudar também a forma de gerir as pessoas, porque agora eu estou fazendo a gestão da minha equipe inteira à distância, está cada um na sua casa. Agora estamos fazendo essa conexão São Paulo, Chile, Brasil, Chile aqui, que a gente consegue fazer de uma forma muito mais facilitada. Agora, Isaías, quanto tempo precisava fazer uma ponte aérea daí de Santiago para São Paulo? Precisava pelo menos... Quase 4 horas. Quase 4 horas. A gente conseguiu fazer isso numa questão de segundos, a gente gerou essa conexão e isso muda muita coisa. Agora, Eric, sobre esta situação de mudança que todos nós estamos experimentando este ano de um jeito muito especial. Sim. A liderança é um desafio permanente. Com certeza. Não só nas empresas, não só nas equipes, não que na vida mesma, não? Como a gente lidera suas próprias emoções, como você lidera sua família, seus relacionamentos do dia a dia, enfim. E sobre isso eu queria te perguntar, Eric, muitas pessoas, é uma aposta pessoal, posso que eu esteja errado, não? Mas muitas pessoas, depois dessa experiência, vai querer liderar, da igual que si mesmo, a família, a empresa, liderar para levar a normalidade que conhecia antes dessa experiência. Né? Vai dizer, tá bom, o coronavírus já passou, a pandemia se acabou, a gente volta na vida normal, e a vida normal vai ser o mesmo que a gente fazia e como fazia antes disto. E outros vão estar dizendo, e muitos já estão pensando, como vou liderar um mundo novo que fica de frente hoje, e que coisas vão mudar. Eu quero pegar só um pequeno exemplo disso. Excelente. Isaías, por favor. Nós, em Smart Coach, por exemplo, ano passado a gente mudou do escritório. Um escritório legal, na melhor parte do Santiago,
quase um piso inteiro, um hangar inteiro de um edifício, tudo isso. E a gente mudou e foi para um WeWork, aqui em Santiago. Sim. Mas hoje, no dia que a gente está falando, não sei quando o dia que a gente vai assistir, mas hoje mesmo, eu tenho dúvida se a gente precisa um lugar. Para quê? Ótimo apontamento. Né? Então, essa mudança que é do dia a dia, que vai muito rápido, como você olha, qual é a sua visão sobre a liderança do dia de amanhã? Excelente. Isaías, até aproveitando esse gancho, em 2019 o Fórum Econômico Mundial ele fez uma projeção de quais seriam as competências para criar o líder do futuro, para criar o profissional do futuro. Porém, com base a tantas mudanças de cenários, isso já foi atualizado. E eu tive a oportunidade de pegar parte dessa atualização direto da fonte. Eu estava nos Estados Unidos logo no início desse ano, quando o coronavírus estava já em alta na China e começou a ter os primeiros casos espalhados pelo mundo, e eu estava fazendo uma formação em Stanford. Estive também na Singularity University e tive o prazer de aproveitar e conhecer as mudanças e as previsões para mudança de postura para o profissional. E essa mudança de postura vai ser muito mais rápida do que estava sendo programada. O Fórum Econômico Mundial colocou 10 competências que seriam fundamentais para todos os profissionais terem boa empregabilidade e criar bons resultados. Para a liderança fazer isso, é necessário potencializar ainda a intensidade dessas competências. Mas o que acontece é o seguinte: a Universidade de Stanford, junto com a Singularity University, a Universidade de Berkeley e a Universidade de Harvard, já fizeram uma atualização dessas competências. Então, olha só que coisa interessante. Se um líder ele quer ser um líder diferente, a primeira coisa que ele precisa aproveitar nesse período de coronavírus é manter o seu desenvolvimento contínuo. O lifelong learning vai ser algo permanente daqui para frente. A gente tem a oportunidade de cursar cursos gratuitos, cursos de baixo custo online, sem se sair de casa, sem se distanciar. A gente tem essa possibilidade hoje, coisa que há 10 anos atrás nós não imaginávamos que seria possível, e isso já faz parte de uma realidade. Por exemplo, essa entrevista, você que está aproveitando isso daqui, está aproveitando um profissional do Chile e um profissional de São Paulo para compartilhar conteúdo. Antes, isso teria um custo muito maior, demandaria muito mais tempo. A gente está se aproximando e fazendo com que esse conhecimento chegue a qualquer pessoa do mundo. Então, já não temos mais barreiras e não temos mais limite para o saber. Então, quanto mais você buscar conhecimento, melhor vai ser a sua liderança e a sua carreira. Outro ponto importantíssimo, Isaías, é a habilidade de resolução de problemas complexos. A gente vê no mundo de hoje, os problemas estão com um grau de complexidade muito superior do que aquilo que a gente tinha imaginado no final do ano passado. Quem iria imaginar que o planejamento estratégico que nós fizemos em novembro ou dezembro do ano passado já não teria mais validade nesse ano? Já está morto, né? Já está morto e enterrado. A gente precisa entender e resolver os problemas que estão surgindo todos os dias. Então, a complexidade desses problemas aumentou, a nossa necessidade de entender e resolver esses problemas de forma rápida e eficaz vai ser muito bem valorizada no mercado de trabalho. Só que, para que eu possa fazer isso, Isaías, eu preciso ter um pensamento crítico muito bem alinhado, bem estruturado. Eric, sobre esse ponto, eu quero fazer aí uma menção, porque muitas pessoas, os últimos anos, sobretudo, você vem falando muito da competência do pensamento crítico como uma competência muito importante para o desenvolvimento, mas muitas pessoas, eu acho, não entendem realmente o que é o pensamento crítico e acabam sendo pessoas muito críticas de tudo
e finalmente destrutiva, muitas vezes, como eu vi alguma vez aí na internet, alguma publicação que dizia uma coisa assim como eu só recebo crítica construtiva de alguma pessoa que construiu alguma coisa, né? Então, como a gente pode saber, para poder desenvolver, primeiro tem que saber o que temos que desenvolver. Sim. Como pode saber que é realmente a competência de pensamento crítico para não acabar sendo uma pessoa negativa e finalmente uma pessoa que tudo critica, mas não construi nenhuma coisa. Perfeito. Isaías, eu adoro contextualizar isso porque tem duas vertentes totalmente diferentes. A pessoa que é crítica, que não só critica sem levar nada a um resultado em comum, é aquela pessoa que vai olhar e falar: eu não gostei da camisa do Isaías, ela é cinza demais. Falta... Ok, mas qual é a relevância disso? Não sou especialista em moda, não vai trazer nenhum resultado nem para mim, nem para você. Uma pessoa que tem o pensamento crítico é aquela pessoa que consegue avaliar cenários, consegue levantar informações, analisar essas informações para que isso facilite uma tomada de decisão para os problemas complexos. Até uma ferramenta muito eficaz para fazer um pensamento crítico é a análise SWOT. Pode facilitar esse entendimento. Então, olhando as minhas forças, as minhas fraquezas, as minhas oportunidades e ameaças, vai fazer com que eu tenha um olhar muito mais crítico para uma possível tomada de decisão, mudar o direcionamento da minha equipe, da minha empresa. Isso é fundamental. Mas, Isaías, uma frase que assim é base para a gente trabalhar o pensamento crítico, não é trabalhar o pensamento crítico em cima daquilo que eu acho, é em cima daquilo que eu tenho de informações. Vamos trabalhar com fatos, dados e evidências. Não vamos trabalhar com achômetro. Não tem como fazer isso. Então, o pensamento crítico, ele só se torna pensamento e crítico quando trabalhamos fatos, dados e evidências. Sobre o relacionamento no mundo atual e o mundo que vem. Eu quero te fazer uma confissão. Você sabe, sou coach, treinador, tudo isso. Eu adoro tratar com a tecnologia. Por quê? Porque eu sempre falo para a minha equipe, eu disse, uma pessoa a mais na mesa é um problema novo. Sim. Porque as pessoas somos seres complexos, né? Todas as pessoas. Com certeza. E todo este contexto de mudança deixa sobre nossa mesa um desafio novo. Como vou liderar aquela equipe que eu tenho na distância, por exemplo? Como vou me relacionar na minha casa com minha família agora que eu faço teletrabalho e fico mais tempo na casa, mas estou aí, mas preciso que ninguém venha me interromper, todas essas coisas. Então, como vou desenvolver a capacidade de relacionamento e comunicação interpessoal em um contexto que é novo, que não é para tudo? Porque antes, se você não queria alguma coisa no trabalho, você falava, eu vou pôr um café na esquina, e você saía, pegava ar um tempo. Agora não, agora você tem um outro contexto. Perfeito. Para isso, existem duas inteligências que nós vamos precisar trabalhar muito. A primeira é muito bem conhecida, muito bem popularizada, que é a inteligência emocional. Sem inteligência emocional, nós não conseguimos criar nenhum tipo de relacionamento interpessoal. Então, é uma competência essencial, principalmente em momentos de crise. Mas outra inteligência que nós vamos precisar desenvolver é a inteligência social. Isaías, é impressionante porque muitas pessoas não sabem interagir com outras pessoas. E agora nós estamos dentro de um ambiente que é nosso ambiente caseiro, dentro de nossas casas, tendo que resolver questões do trabalho e também questões familiares. Você tem o seu filho aí, né, Isaías? Tá por aqui pertinho mesmo. Lidar com
a sua rotina de trabalho com o filho, com a esposa, tudo no mesmo ambiente, vai exigir muita habilidade social. Como que assim a gente pode desenvolver essa habilidade social? Eu vou dar algumas dicas bem práticas para a gente poder fazer isso. Por exemplo, eu tenho utilizado com a minha equipe ferramentas de videochamada. Eu tenho utilizado muito o Zoom, que é uma ferramenta que eu gosto bastante, consigo integrar a minha equipe para fazer um alinhamento todo o início da manhã. Então, nós fazemos um alinhamento com a equipe. Assim, a gente já dá os direcionamentos. Vou até dar 3 dicas de ferramentas digitais que eu tenho utilizado para facilitar essa interação social. A primeira é o Zoom, de videochamadas. Consigo fazer videochamada com o pessoal da minha equipe, independente de onde eles estiverem. Isso é possível facilitar a comunicação. Mas muita parte da comunicação, ela é digitada, ela é digital. Então eu preciso formalizar isso e eu tenho utilizado uma ferramenta de comunicação chamada Slack. Detalhe, todas essas ferramentas que eu estou compartilhando, elas são gratuitas. Tem a função gratuita, mas tem as funcionalidades pagas também. Para gerenciar a minha equipe à distância, eu utilizo uma ferramenta chamada Trello, onde eu coloco todo o workflow e vou delegando e acompanhando a execução disso. Mas isso eu faço para a equipe do trabalho e para lidar com a equipe de casa. Como que eu consigo trabalhar isso? Primeira coisa, eu preciso combinar horários. É muito importante combinar horário com a esposa, com o filho, com o marido, com quem estiver dentro de casa, que em determinado horário eu preciso de um pouquinho de silêncio, porque eu vou fazer uma videochamada, vou fazer uma reunião, então é importante criar esses acordos. Mas assim que terminar isso, é interessante também criar alguma forma de recompensa. Por exemplo, depois de uma reunião que eu fiz, pegar e brincar no jardim de casa por 20, 30 minutos com as crianças, vai fazer com que as crianças fiquem mais tranquilas e passam a entender melhor as minhas necessidades pessoais e profissionais. Então, a inteligência social vai ser determinante para isso, mas também a criatividade, Isaías. A gente precisa ser muito criativo nesse momento para entreter as crianças que estão em casa, acompanhar a esposa que está em casa, acompanhar também a rotina do trabalho. Eu costumo fazer a seguinte metáfora. Sabe aquele equilibrista que fica no circo? Nós estamos fazendo esse papel. Só que a cada momento está surgindo um novo fator para a gente continuar equilibrando. Então precisamos utilizar a criatividade para conseguir manter o máximo de coisas funcionando ao mesmo tempo. Isso é uma competência essencial. Como desenvolver essa criatividade, né, Isaías? Agora, eu quero te fazer uma pergunta, já a gente está no tempo, mas você fala de desenvolver todas estas competências para a gente poder fazer todas estas coisas e levar do melhor jeito. Uhum. Eu quero ser um pouco advogado do diabo, né? Perfeito, adoro. Mas preciso levar tudo? Ou talvez é justamente o momento que as pessoas temos que refletir e mudar esse padrão de ser sempre eficiente, sempre produtivo e aprender a se conectar consigo mesmo, a ter tempo de descanso. Então, qual é a sua visão daqui para frente sobre esta ideia que tenho que fazer 10.000 coisas e 10.000 coisas, mas muito bem? Isaías, existe uma habilidade que está dentro desse contexto, que é a flexibilidade cognitiva. Eu preciso ter a habilidade de aprender, de desaprender e, inclusive, fazer um filtro naquilo que não está me trazendo resultado, poder jogar para fora. Assim, tem um quadrante bem interessante que a gente pode filtrar as nossas atividades. A gente vai filtrar por grau de importância. Vamos imaginar 2 eixos. Vou tentar pegar um papel e caneta aqui para desenhar para vocês isso daqui, até para facilitar a visualização. Vamos imaginar que nós temos 2 eixos.
aqui um eixo, eu tenho o grau de importância e aqui está a minha prioridade. Urgência e prioridade. Vamos colocar em relação a isso. Se eu tenho uma questão que ela tem alta importância e eu tenho uma urgência muito grande, eu vou colocar nas minhas primeiras atividades do dia, porque eu tenho mais energia logo no início do dia. A neurociência comprova isso, porque nós já relaxamos o nosso cérebro por um longo período, que foi o nosso período de descanso. Então, eu consigo ter maior potencial cognitivo para resolver essas questões. Então, uma dica interessante é, coloque aquelas atividades de maior relevância, de maior importância do seu dia, logo no início, porque você está com a cabeça fresca, você vai render muito mais. Mas se eu tenho uma atividade que ela tem uma baixa importância, mas eu tenho uma urgência em relação à entrega disso, o que eu devo fazer? Eu vou programar essa atividade ao longo do meu dia. Eu vou encontrar alguma agenda disponível. Entre ajudar a lição de casa do meu filho, eu vejo que eu terminei de fazer isso, eu consigo alocar essa nova atividade. Mas temos outros 2 quadrantes aqui que a gente precisa entender. Existem coisas que são muito importantes, mas eu não preciso realizar agora. 2 tarefas que a gente pode fazer em relação a isso. Ou eu posso delegar para alguém, mas aí, para delegar, eu preciso certificar que essa pessoa tem a devida competência para realizar isso. Ou então, eu vou agendar para colocar. E aí, a ferramenta do Trello, ela é muito eficaz porque ela vai conseguir colocar dentro de uma agenda e vai aparecer os reminders para você. Em tal hora, em tal dia, você tem que executar essa atividade. Utiliza a agenda do seu telefone. Para quem não tem o aplicativo, coloca post-it para você lembrar. Outro dia eu coloquei um post-it na geladeira que eu precisava lembrar que tinha que comprar leite. Então, a gente pode fazer. Era uma atividade importante? Sim, mas eu não precisava realizar naquele momento. Então, eu coloquei em um local estratégico que eu precisava lembrar aquilo. Então, a gente pode pôr isso em prática. Mas aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Aqui, opa, esse lado de cá, Tô vendo? são as atividades de baixa importância e de baixa relevância. Isaías, quantas atividades a gente tem na nossa rotina de baixa importância que eu não preciso fazer, que eu poderia eliminar para ganhar produtividade no meu dia, mas a gente ainda costuma carregar isso na nossa rotina. É parte da vida, né? Eu acho que a maioria das pessoas acontece esse jeito de perder muita energia e muito tempo em coisas que realmente não façam diferença, nem tampouco vai levar direito para o resultado que as pessoas estão procurando. Eric, o maldito tempo já está na cima nosso. Eu quero te mandar um abraço, Eric. Muito obrigado por seu tempo, por a conversação, por esta ferramenta para aprender a priorizar e escolher, de poder parar um minuto e começar a escolher as coisas que realmente a gente precisa e tem vontade de fazer e deixar de ser escravo, muitas vezes, dos compromissos que não importam nem fazem diferença para nada nem para ninguém. Mando um abraço para você e muito obrigado por haver ficado aqui conosco em The Coach. Muito obrigado, Isaías. Um abraço. Até as próximas. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. ¿Qué te pareció esta conversación junto a Eric Rubinelli? Espero que la hayas disfrutado y haya dejado en ti algunas reflexiones, algunas ideas de las cuales te puedas tomar para tu propio proceso de desarrollo y crecimiento. Es muy importante hoy día cuando hablamos de cambio y de adaptación, no solamente mirarlo en el exterior, en cómo cambia el resto, en cómo cambian otros en sus posiciones de liderazgo, tanto a nivel de la organización familiar o a nivel país, sino que llevarlo cada uno a su propio proceso, cuánto estamos cambiando
¿Somos realmente más adaptativos que hace algunos meses atrás, cuando toda esta situación mundial de la pandemia golpeó nuestra puerta? Es una respuesta que solamente la conoces tú, pero hay una oportunidad que todos podemos tomar para poder aprovechar este contexto y desafiarnos de la manera más positiva, a poder ser más adaptables, más flexibles, liderarnos mejor para poder conducir también otros procesos y a otras personas y de esa forma sacar de toda esta experiencia lo mejor que podamos. Te quiero agradecer por haber estado en este nuevo episodio de The Coach y ya sabes, invitarte como cada miércoles a que te suscribas. Haz clic en la campanita y recibe las notificaciones semana a semana en mi canal de YouTube, Isaías Charón. Y también me puedes visitar en www.isaíascharón.com o en www.thecoach.tv y encontrar mucho más contenido que estoy preparando semana a semana para acompañarte en este proceso que no tiene fin de crecimiento personal y profesional. Te mando un gran abrazo, muchas gracias por haber estado esta nueva semana acá en The Coach y te espero el próximo miércoles. Chao, chao.